Bom, eu aqui de novo. Agora eu vou iniciar a leitura do capítulo 30 do livro Entendendo a Batalha Espiritual e a Ação dos Demônios, um livro de John Phillips. O capítulo 30 é intitulado O Posicionamento do Cristão Diante da Vitória. A Guerra do Golfo é um clássico exemplo da estratégia de batalha. Nenhum confronto foi iniciado até que tudo e todos estivessem na posição correta. Então, o ataque aéreo começou. Os aviões aliados levaram a guerra para o céu e depois para a terra. E então as tropas terrestres invadiram para resgatar o território perdido e libertar os cativos. A batalha espiritual também usa esse mesmo tipo de estratégia. Os cristãos precisam conhecer seu inimigo, conhecer sua força e se posicionar. Essa posição de batalha é descrita em Efésios 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor. A salvação é Cristo em você. Sua posição de vitória é você em Cristo. Entendendo a posição de exaltação do cristão. A descrição favorita de Paulo para um cristão é em Cristo. Efésios usa essa expressão repetidamente para especificar os privilégios de ser um cristão. Os cristãos precisam ser fiéis em Cristo Jesus. Temos a possibilidade de viver na fé porque estamos em Cristo. Também todas as bênçãos espirituais, Efésios capítulo 1, versículo 3, são nossas em Cristo. Temos certeza da nossa aceitação na família divina porque nos deu gratuitamente no amado. Na verdade, ao lermos Efésios capítulo 1, veremos que todas as necessidades desta vida e da vida futura são esclarecidas quando entendemos o que significa estar em Cristo. Normalmente o foco é Cristo estar presente na vida do cristão. Mas, no livro de Efésios, o foco é o cristão estar em Cristo. Para alcançarmos os propósitos deste estudo, é importante notarmos que, em Cristo, o Cristo é exaltado e entronizado acima dos principados e potestades, e ressuscita juntamente e assenta nas regiões celestes em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6. Os lugares celestiais são onde Cristo está entronizado, que manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. E colocou todas as coisas sob seus pés. Efésios capítulo 1, versículos de 20 a 22. Quando entendemos nossa posição em Cristo, então entendemos claramente que tudo que está debaixo dos seus pés também está debaixo dos pés do cristão. Como embaixadores do céu, os cristãos têm a autoridade do trono de Jesus Cristo. Nossa batalha contra Satanás e seus demônios acontece nos lugares celestiais, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Você e eu não temos em nós mesmos nenhuma autoridade sobre os demônios. Mas essas forças espirituais do mal sabem muito bem da autoridade que temos em Cristo Jesus. Embora o embaixador de um país more em outro país, ele ainda é cidadão do seu país. Quando o embaixador dos Estados Unidos fala, ele usa a autoridade de Washington, D.C. e todo o poder dos Estados Unidos. Do mesmo modo,
Somos cidadãos do céu. E aqui na terra, nós falamos com toda a autoridade do céu. Entendendo o propósito eterno do cristão. O propósito eterno de Deus para todo cristão é fazer com que sejamos semelhantes a Cristo. Nosso propósito não é lutar para adquirir a vitória, pois nosso Senhor já ganhou a batalha decisiva no Calvário. Nós lutamos pela sua vitória e estamos aqui para reforçá-la. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. O verbo fortalecer está conjugado no tempo presente do modo imperativo, isto é, temos uma ordem contínua. Observamos que o sujeito é fortalecido por uma força exterior. Poderíamos também traduzir como: continue sendo fortalecido. Mas não é o cristão que exercita seus músculos espirituais. Ele recebe e se apropria da força advinda de Deus. Deus permite que Satanás guerreie contra os cristãos. Embora fundamentalmente isso seja um mistério, diversos motivos podem ser observados com clareza. Primeiro, as batalhas contra Satanás aperfeiçoam o cristão no uso das Escrituras. Segundo, essas batalhas terrestres nos libertam para um reino de exaltação no próximo mundo, porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos capítulo 8, versículo 18. 3. A guerra espiritual nos ensina sobre a estratégia da condição do homem por causa da queda da humanidade, o ódio de Satanás pela raça humana e seus incansáveis esforços para controlar o destino do homem são claramente expostos na batalha espiritual. 4. O homem conhece a sua absoluta impotência diante do inimigo quando está longe de Cristo. C.S. Lewis disse: a educação sem valores parece tornar o homem um demônio mais astuto. 5. A batalha espiritual previne que o cristão esteja conformado demais com esse mundo. Os confrontos regulares nos conscientizam de que estamos em um território hostil. Por último, essa guerra nos ensina que o servo não está acima do seu mestre. Nosso Senhor também foi um soldado. Ele lutou até derramar o seu sangue. Ele lutou e levou a vitória. 6. Agora é dever do cristão reforçar a vitória de Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor não era inexperiente na batalha. Ele encarou Satanás no início do seu ministério quando foi tentado e no final do seu ministério aqui na terra, no jardim e na cruz. O propósito de Deus é que todo cristão saiba lutar seguindo o seu exemplo. Entendendo o poder do cristão. Deixe-me lembrá-lo novamente. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quando um cristão entende sua posição, ele começa a se apropriar do poder de Jesus. O que é força do seu poder? Esse mesmo termo é usado em Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20. A ação do seu poder é o mesmo poder que trouxe o corpo morto de Jesus à vida. Esse é o mesmo poder que o exaltou acima de todos os mais altos lugares celestiais e sobre a terra. É o mesmo poder que Paulo tinha em mente quando escreveu: eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Quando alguém aceita a Cristo como Senhor, ele dá início à sua vitória. A batalha é terrível e violenta, mas nós estamos do lado vitorioso. Como nos apropriar dessa vitória e vivê-la? A oração, a palavra e a fé são o caminho.
Nós recebemos poder ilimitado quando desejamos viver para o Senhor. E uma vida repleta do Espírito Santo provê a força de que precisamos. Satanás tem 2 objetivos principais. Primeiro, ele deseja manter o maior número possível de pessoas longe da salvação de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos revela a sua terrível estratégia. Para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Satanás acredita que sua única esperança de adiamento do seu castigo é iludir tantos humanos que Deus reverteria seus planos de redenção e assim provaria ser injusto. Segundo, Satanás deseja neutralizar os cristãos, frustrando-os e desencorajando-os. Acorde para a verdade. Se você não tomar sua posição em Cristo na batalha, o inimigo te destruirá. Agora mesmo você pode tomar sua posição em Cristo. Faça a seguinte oração. Pai Celestial, eu me prostro em louvor e submissão diante de Ti. Eu Te louvo porque o sangue de Jesus me reveste. E faço isso pelo Espírito Santo que habita em mim e enche meu ser. Rendo-me mais uma vez a Ti como sacrifício vivo. Repudio a conformidade deste mundo e Te louvo pela obra transformadora de Cristo. Eu renuncio a Satanás e aos seus demônios e declaro que eles não têm direito de interferir na minha oração. Oro ao Deus vivo e verdadeiro e repreendo toda interferência do inimigo. Peço, Senhor, que repreenda Satanás e recebo agora minha posição de exaltação em Cristo. Reconheço que a armadura de Deus não é outra senão Cristo. Minha espada é a palavra de Deus e o louvor. Louvo a Ti, Jesus, para que, estando eu contigo em seu trono, o inimigo fique sob os meus pés. Repreendo, repudio e renuncio tudo o que Satanás tem posto diante de mim. Eu o confronto pelo sangue de Jesus e ordeno que saia em nome de Jesus Cristo. Declaro a todos os principados e potestades que sei quem sou em Cristo e que viverei em Cristo e em sua vitória sobre eles. Em nome do poderoso Jesus. Amém.